Convidamos nosso terceiro candidato do dia, Juracy Baena Garcia, do Partido da Causa Operária. Por favor. Para apresentar o candidato, com a palavra, Dr. Felipe Locke Cavalcante. Bom dia a todos. É com muita honra que, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui representada pela sua vice-presidente, doutora Ivete Senise Ferreira, nosso presidente da APAMAGES, Jaime de Oliveira, e por nós, representando a PMP, recebemos hoje o candidato ao Senado pelo Partido da Causa Operária, Juracy Baena Garcia, que nasceu na cidade de São Paulo em 1957. Sua atuação profissional está relacionada à administração de condomínios, sendo suplente do Conselho do Secov São Paulo, em representação à FEIComércio, já tendo ocupado a diretoria de condomínio na primeira instituição. Seus suplentes ao cargo do Senado são Afonso Teixeira Filho e Cláudio Roberto Vieira, ambos também do Partido da Causa Operária. Então, gostaríamos de agradecer muito ao candidato Juracy pela sua vinda e, mais do que isso, ressaltar mais uma vez que este evento é uma iniciativa pioneira da OAB, APAMAGES e a PMP, ressaltando a identidade de propósitos da advocacia, da magistratura e do Ministério Público, no sentido de buscar soluções para os problemas permanentes da justiça paulista e da justiça brasileira. Eu tenho certeza que, com a união de esforços, nós poderemos levar este debate adiante, buscando saídas para impasses que já duram há muito tempo. Mais do que isso, é também importante ressaltar que esse é um espaço absolutamente igualitário, onde todos os candidatos ao governo tiveram a mesma oportunidade de tempo e todos os candidatos ao Senado estão tendo a mesma oportunidade, de modo que nós podemos ouvir todos os candidatos a respeito de um tema importante, dando igualdade de armas a eles. E, por fim, gostaria de ressaltar que as três entidades estão transmitindo ao vivo e depois manterão em seus sites todos os debates produzidos aqui, de modo que mais de 300 mil pessoas possam assistir ao vivo essas apresentações, demonstrando mais uma vez a OAB, a APAMAGES e a PMP à frente de seu tempo na luta pela democracia e pelo respeito às instituições no nosso Estado. Portanto, agradeço muito ao Dr. Juracy pela sua vinda aqui. Muito obrigado. Candidato Juracy, o senhor terá 20 minutos sem tolerância para falar sobre os seguintes assuntos: a indispensabilidade do advogado para a justiça, democratização do Poder Judiciário e do Ministério Público, eleições diretas, autonomia orçamentária, precatórios, litigiosidade do poder público, sistema carcerário e justiça estadual e o pacto federativo. O senhor será avisado quando faltarem 2 minutos para o término de sua exposição. Após esses 20 minutos para falar sobre a pauta proposta, o senhor terá mais 5 minutos para suas considerações finais sobre temas de livre escolha. Mais uma vez, o senhor será avisado quando faltar 1 minuto para o término de sua fala. Nós informamos que durante toda a explanação do candidato não será permitida a manifestação da plateia. Não haverá perguntas e nem debates. Ao final da apresentação, o candidato concederá uma entrevista ao vivo e exclusiva, transmitida pelos sites da OAB, APAMAGES e a PMP. Candidato Juracy, convido a vir aqui à tribuna. O senhor tem 20 minutos a partir de agora para apresentar as suas propostas, atendo-se exclusivamente aos temas da pauta. Bom dia a todos. Agradeço imensamente, em nome do Partido da Causa Operária, esta oportunidade raríssima no sistema eleitoral brasileiro e na própria estrutura da imprensa brasileira de um candidato de um partido à esquerda, sem recurso financeiro, poder colocar suas ideias, embora não num debate, mas um avanço significativo, mas apresentar as ideias, e ficaremos à disposição para debater um pouco mais após o evento. Cumpre, registrar, eu vou tentar responder, eu recebi a pauta, uma pauta bastante extensa, não sou advogado, embora a minha filha disse, mesmo que você não queira, filha, faça direito, porque acho que todo cidadão tem que fazer direito, e nós vamos, no decorrer do debate, explicar o porquê que eu sempre pensei dessa forma.
A primeira pergunta, eu vou discutir, não tem como eu fugir, eu não respondo pessoalmente pela candidatura, diferente dos meus candidatos que se dizem que podem fazer isso ou fazer aquilo. Nós não acreditamos nisso, pessoalmente ninguém faz absolutamente nada, a não ser dentro de uma linha de programa e de um partido. Essa é um dos princípios da causa operária. Também quero dizer que nós não somos fantasmas, estou aqui presente, então não tem só 3 candidatos, como meu antecessor colocou aqui. Existem 11 candidatos, e nós estamos, inclusive, debatendo muito com o TSE para manter a candidatura, é uma chapa, e estamos ainda na luta para manter a candidatura. Mas são 11 candidatos, eu acho que é importantíssimo registrar isto, né? Isso aí já é o que a imprensa diz. São 3 candidatos no Brasil inteiro para presidente, literalmente, 3 ou 4. Em São Paulo, 2 ou 3 a governador. Senador, então, 2 ou 3. Então, é esse costume, fazer crer, a gente acaba ficando doente mental, porque eu acho que eu existo, estou aqui presente e está lá registrado no TSE a nossa candidatura. Nós respondemos a um programa. Todas as perguntas que foram feitas, e nós queremos aprofundar em 2 ou 3 pontos, a questão do advogado, a questão da estrutura econômica que existe, que deve apertar todas as estruturas que fazem a defesa do direito dos cidadãos, e a questão da liberdade e essas tais listas tríplices, né, do qual eu faço parte, não como da lista, mas sou contra. A Unifesp é um exemplo, a USP é um exemplo, são verdadeiras aberrações, a PUC recentemente foi outro exemplo. No nosso programa, que eu não tenho como ler todo o programa, até por uma questão de tempo, é determinante que a gente explique e, no conjunto, a gente consiga responder às questões que foram levantadas por esse Instituto. Bom, no item 7, nós somos contra a Constituição golpista e por uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana. Por detrás da fachada democrática sobrevive no regime atual, que sucedeu à ditadura, elementos fundamentais do regime anterior. A Constituição de 88, ao contrário do que prega a burguesia, de modo algum pode ser chamada de democrática. Ela não foi mais do que a solução democrática encontrada pelos Estados, dominado pelos militares e os velhos políticos da ditadura para buscar estabilizar o regime político esgotado e acossado pela mobilização operária. A Constituição de 88 serviu para recompor os aspectos antidemocráticos do regime militar, colocados abaixo pela mobilização das massas, além de deixar a porta aberta para a intervenção militar na situação política. A Constituição de 88 deu as bases para uma nova legislação antigreve e a um conjunto de medidas de cassação dos direitos democráticos da população. A esta Constituição reacionária foram sendo somadas uma série de reformas, como a da Previdência, no Congresso Nacional, dominada pela direita, e ações do medieval judiciário brasileiro, que permitiram as privatizações do Estado em crise, fazendo concessões menores à população pobre para aplacar a crise. Bolsa Família, ProUni, etc. O governo da Frente Popular foi, assim, um cumpridor da política de austeridade fiscal, abre parênteses, as metas de superávit primário, fecha, restringindo o uso do dinheiro público, abre parênteses, necessário para atender a demanda por serviços essenciais para a população, fecha parênteses, e o crescimento da máquina estatal. Para a alegria dos banqueiros, o PT manteve o Brasil com as mais altas taxas de juros do mundo, das dívidas públicas, interna e externa, fazendo com que até 47% do orçamento nacional fosse direcionado para o pagamento de juros e serviços para os banqueiros nacionais e estrangeiros. Nessas condições de favorecimento dos monopólios capitalistas, os programas sociais dos governos petistas, um modo de conseguir o apoio das massas para a disputa com o grande capital, não forma mais do que uma válvula de escape para a pressão vinda de baixo, com recursos profundamente limitados, chegando ao ponto de projetos como o Fome Zero padecerem por inanação de recursos, enquanto bilhões eram distribuídos para os bancos e outros sanguessugas. O avanço da crise capitalista, a partir de 2008, levou a uma crise dessas relações consensuais entre o imperialismo, são os países, e já o G8, né? O G8 é o que nós chamamos de imperialismo, né? Evidenciou não, desculpa, vou voltar, porque eu me perdi aqui, está um pouco pequeno, mesmo com óculos. O caso do mensalão, o avanço da crise capitalista, a partir de 2008, levou a uma crise dessas relações consensuais entre o imperialismo e os governos das burguesias nacionais, levando a um acirramento do conflito de interesses entre as diferentes facções da burguesia brasileira que já se anunciavam no segundo mandato de Lula. O caso do mensalão,
que aparece no primeiro mandato do Lula, já demonstrava a luta da burguesia contra o crescimento do PT dentro do regime político. Evidenciou o avanço das tendências golpistas da direita pró-imperialista, que se mostrou disposta a usar do seu controle sobre setores chaves do poder político e econômico do país: o judiciário, Forças Armadas, monopólio dos meios de comunicação. Para impor uma derrota não só ao PT, mas ao conjunto das massas e de forma decisiva aos seus setores mais organizados, para tentar impor por meio de uma enorme manipulação e até mesmo de um golpe de Estado, como vem ocorrendo em vários países, sob impulso direto do imperialismo, um governo mais profundamente comprometido com a política de austeridade do imperialismo diante da crise, ou seja, de levar adiante uma aceleração do ataque sobre as condições de vida das massas para sustentar o parasitismo dos monopólios capitalistas à beira do colapso. Nessa situação, insere-se as eleições em um quadro de crise do regime político, como não se via há muito tempo, que ameaça levar o país a um quadro de enorme desestabilização política, que extrapola a polarização política entre a direita burguesa, liderada pelo PSDB e seu candidato presidencial Aécio Neves, tendo como segunda linha o socialista Eduardo Campos, falecido, no momento do nosso congresso ele estava em vida, e a Frente Popular liderada pelo PT e a sua candidata à reeleição. Dentro dessa linha, eu acho que essa apresentação inicial de uma parte do programa é determinante para que a gente possa discutir os pontos, né? Não vai dar para discutir todos, mas pelo menos os principais, que nós entendemos, né, da nossa avaliação nesse debate. Primeiro, a questão do advogado, né? Todos que acompanham aí os fatos ocorridos na ditadura militar, no pós-ditadura, e mesmo atualmente, sabem da extrema importância e do papel, né, do advogado como determinante, como oxigênio de uma democracia. Ou seja, muitos advogados, inclusive, perderam suas vidas lutando contra a ditadura militar, não só no Brasil, como em vários outros países. Portanto, é uma profissão que nós entendemos da mais alta importância, seja qual for o regime que se instale no planeta. Ou seja, nós tivemos o comunismo primitivo superado pelo feudalismo, superado pelo capitalismo, entendemos que vai ser superado pelo socialismo e pelo comunismo. Em qualquer um desses regimes mais atuais, onde o direito atua, ele é determinante para que se garanta os direitos mínimos da população, de um cidadão e etc. A questão do acesso, nós vamos discutir. Nós já abrimos a discussão sobre a liberdade para todos os manifestantes presos e fim dos processos, ou seja, estudantes que utilizam da luta, que é um direito em tese na Constituição, são presos, liberados por pressão política da sociedade, à exceção do Rafael no Rio de Janeiro, preso com a garrafinha de água, como foi também o Hideck recentemente aqui em São Paulo. E nós temos aí o judiciário patinando em cima e colocando essas pessoas para responder processos, como, por exemplo, na Unifesp, onde 26 estudantes já perderam em primeira instância a primariedade e vão pagar multa, estão recorrendo. Quer dizer, uma aberração onde uma estrutura violenta do Estado, que a PM representa isso, ela é a ponta de ação, e a outra estrutura viciada e também a serviço de um capital, a serviço de uma estrutura de poder arcaica, que é o judiciário, a estrutura do judiciário. Nós entendemos que toda essa estrutura, ela joga contra a população, seja na violência da PM, no caso, que nós defendemos a dissolução da PM, seja na questão da forma com que o judiciário trata aqueles que a grande periferia, ou seja, a maior população do Brasil, ela é vítima também, seja direto ou indiretamente, de uma estrutura judiciária, no nosso entendimento, arcaica e voltada sim, ao interesse de classe. Nós entendemos que existem duas classes no planeta, uma que detém o poder econômico, ponto final, e a que não detém, a que trabalha. Portanto, isso nós não perdemos essa perspectiva, aonde confunde nossos companheiros e partidos de esquerda, que ficam no chamado centrismo, sem saber se vai para a esquerda ou para a direita, e acreditando nessa falaciosa democracia. Porque como podemos falar em democracia se você tem estudantes presos lutando por universidade na periferia de Guarulhos? Em contrapartida, enquanto constrói o prédio Conquista de 2012, dos estudantes, olha como trata o judiciário e a lei, né? Os estudantes foram presos e tudo mais, em duas oportunidades, no dia 14 de junho e 6 de junho. Posteriormente, os estudantes estão respondendo processos. Conquistamos o direito de construir a universidade lá na periferia de Guarulhos, a 60 milhões de reais. A congregação do campus de Guarulhos fez o quê? Alugou um colégio por 15 milhões de reais, sendo que a UNG ofereceu por sessão a questão
do espaço que tinha na Dutra. Não entendemos o porquê disto. Ou seja, se lá na lei está dizendo que a livre concorrência, a questão da concorrência é determinante para que você possa fazer uma alocação pública, como que a Unifesp manipula na congregação, como a USP faz, é um setor de professores fechado que toma conta da universidade, e aluga por 15 milhões, e sequer observam, inclusive a Procuradoria, nós temos que discutir isso na Unifesp, a questão do direito de concorrência, que a UNG ofereceu sessão gratuita. É dessa justiça que nós estamos tratando. E isso nós colocamos dentro do Ministério da Justiça Federal em Guarulhos, na frente de promotores e juízes, e nós teremos que avançar nessa questão. Ou seja, fechando, o advogado é determinante para que qualquer sistema de regime faça o objetivo da humanidade, que é ser feliz aqui na Terra, e não sei em que lugar que, por exemplo, a Marina defende, que eu não acredito nisso, mas tudo bem, é um direito dela e nós respeitamos, inclusive, não somos sectários. A pessoa triste na dureza da vida tem que recorrer à religião como uma forma de suplantar a sua fome. Então nós entendemos que a religião ela tem seu papel aí na sociedade e nós entendemos que nós queremos esse paraíso na Terra, não em outro local. Então, o advogado como pessoa determinante no processo do judiciário e na defesa dos direitos mínimos. O PCO é um grande crítico do PT, mas no caso do Mensalão também é uma outra estrutura judiciária viciada. A decisão do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal foi uma decisão claramente tendenciosa, tanto que no trem-salão do PSDB ficou por isso mesmo. Então, é disso que nós estamos dizendo. Para chegar na questão da estrutura econômica, por exemplo, que eu imagino, não conheço, não sou advogado, estou candidato a Senado e a um cargo público pela primeira vez na minha vida, então não tive tempo de estudar todos os detalhes, mas sabemos que, por exemplo, tem duas questões que são utilizadas e que são escondidas como as principais, na nossa opinião, que determinam o rumo da humanidade. Uma é a econômica, é a base, a economia, a grana, o dinheiro, o din-din. Não tem nada que você faça se não tiver o dinheiro para pagar o metrô chegar aqui, pagar a gasolina chegar aqui ou o seu carro. Então, o dinheiro, no nosso entendimento, é base determinante, é quase que um oxigênio, produto das relações sociais, como é o oxigênio da natureza. Nós não podemos naturalizar as coisas, né? Então, eu imagino que uma estrutura como a necessária para os advogados atuarem, ela tem que ter toda a liberdade, não depender de lista tríplice, é uma aberração jurídica no nosso ponto de vista, colocar uma lista tríplice em que advogados, e nessa lista me parece, eu tenho um pouco de conhecimento, não tenho muito, em que há também uma limitação. Eu vejo pela Universidade Unifesp, você vai lá no Estatuto, na LDB Estatuto e no Regimento Geral, você tem um limite, não é qualquer professor que pode se candidatar à reitoria, por exemplo, à diretoria acadêmica. Isso não deve ser certamente diferente dentro do meio que os advogados atuam. Ou seja, há já uma pré-seleção limitando, né, a questão das pessoas, de qualquer advogado, se candidatar a qualquer cargo nesse país. Porque, para além da questão do currículo dele, e posso afirmar que na Unifesp não falta currículo, como também não falta falcatrua. Então, não é questão de currículo. É questão de um programa, um entendimento de que sociedade nós queremos. Então, o advogado tem que ter também a liberdade, em todos os aspectos, de escolher quem ele entende que pode melhor representar o judiciário. E nós defendemos também eleições, defendemos o final do Supremo Tribunal Federal, achamos que isso daí é mais uma burocracia lá em cima, como o Senado também, que eu sou um anticandidato, porque nós defendemos o fim do Senado. Achamos que ele é um apêndice, onde nossos candidatos, mesmo supostamente mais novos, vão envelhecer lá também. Fica lá um tribunal de senhores velhinhos que, na minha opinião, não serve para nada, não minha opinião, do partido, a não ser para burocratizar e dificultar a já dificultosa tarefa do Congresso Nacional, que pode absorver as tarefas do Senado. Portanto, essa liberdade na questão da escolha dos representantes no judiciário e fim de listas tríplices, isso nas universidades, no judiciário, em qualquer local, e até porque as manobras são impressionantes. Aqui na PUC, como também certamente aqui ocorre com vocês, às vezes o mais votado já passa por um critério de seleção difícil, né? Uma peneira. Aí tem lá os candidatos. Aí o mais votado fica na mão de um governo do Estado, de um governo federal, para ser indicado, no caso aí, no caso do judiciário, no caso da estrutura universitária para a reitoria, no caso do judiciário para as funções que eu não conheço toda a estrutura, como já disse anteriormente. Mas a lista tríplice, para mim, já fica bem claro, né, e para o nosso partido, que isso daí já é já é um mau sinal de que também o judiciário não vai bem das pernas. E toda essa estrutura que possibilita um critério de julgamento do mais alto presidente da corte do país para um partido, no caso o PT, que nós somos extremamente críticos,
Não estou aqui defendendo o PT, nós temos nossas posições muito bem definidas nos jornais com relação ao PT, do qual nós fomos expulsos, inclusive, por defender a democracia dentro do partido. Mas a questão dos direitos. Seja qual for o meu direito, pode ser uma pena de direito, nós temos que lutar, nós não podemos regredir, temos que avançar na questão do direito. Então, a liberdade do advogado, a valorização da profissão, a liberdade de escolha da classe dos advogados, daquele que é dentro da sua estrutura, se candidata a qualquer cargo, em qualquer local, seja no Ministério Público, seja a estrutura do Poder Judiciário, enfim, tem que ter a liberdade para poder debater as ideias, os espaços, que não vamos entrar na parte econômica, né, para que a gente possa oxigenar o sistema judiciário brasileiro. Esse é o entendimento da nossa parte. Então, lista tríplice e essa questão da valorização do advogado. Um outro ponto importante, que aí eu pego na parte econômica, nós podemos ter tudo isso, mas se um governador ou um presidente da República continuar mandando, por exemplo, na verba do judiciário, como manda nas universidades, dá na mesma. Porque nós podemos ter lá uma estrutura democrática, fruto de uma pressão de uma população num país, e, no entanto, os recursos financeiros, quem vai administrar? Ou seja, no caso do judiciário, os advogados organizados, tem movimentos de advogados, tem sindicatos, tem entidades importantes, tem o Ministério Público, tem uma série de entidades que podem e devem, inclusive, ter autonomia, por exemplo, na questão das verbas destinadas ao judiciário. Senão ele é estrangulado. E nós sabemos disso. Nós podemos reafirmar isso quando nós publicamos também um jornal, né, que nós vendemos para a sobrevivência, não tem propaganda nenhuma, a não ser as nossas ideias. A eleição é dos ricos. É dos ricos. Não tem por onde. Pega lá, a gente fala, bom, vamos levantar 30 mil reais para a candidatura a senador. E 15 milhões no candidato A, 20 milhões no candidato B, isso declarado. Não sabemos se ainda corre caixa 2 por aí, que todo mundo sabe que nesse país aqui não tem como você segurar tudo. É um processo de corrupção generalizado. Ou seja, a estrutura arcaica do próprio capitalismo que nós criticamos, como uma etapa da humanidade necessária, a gente não tem ideia anarquista dessa coisa de voltar ao tempo das cavernas e ficar plantando plantinha, isso não existe. Tem que ler um pouco mais Marx, tem que avançar mais. Ou seja, a questão econômica é determinante para que tudo isso que nós conversamos, o advogado, nas suas instituições, seja no judiciário, seja no Ministério Público, ele possa plenamente desenvolver as suas atividades. E ainda mais hoje, eu fazendo filosofia, que eu acho que é outro, assim como o curso de Direito é determinante para a vida do cidadão, defendi para minha filha, ela fez Direito, tem a OAB, é determinante também que a gente estude um pouco mais a construção dos pensamentos humanos e faça crítica, porque o que tem de cara ruim também no passado não é brincadeira, né? Tem cara bom e cara ruim, como todo lugar, né? Então é isso que a gente vem aqui falar, não dá para tratar de todos os temas, né? Mas quero realçar aqui, em nome do nosso presidente do partido, do presidente Rui Costa Pimenta, que também está sendo massacrado na mídia, do ponto de vista de não ter espaço, do nosso candidato Raimundo, ao governo do Estado de São Paulo, um operário da periferia, e em meu nome, também como candidato a senador, agradecer com toda a sinceridade e de coração esse espaço aberto, que são pouquíssimos que se abrem, por isso que a gente entende e por isso o papel do advogado não é minha vontade, é uma questão de lógica. Se não fosse o pensamento e a atuação dos advogados, não teria aqui nesse espaço candidatos, os demais teriam os 3, como foi citado aqui anteriormente. Obrigado. Tá. Bom, em 5 minutos, né, eu agradeço, eu faço questão de agradecer, porque nós estamos vendo aí o que significa uma mídia comprometida com os interesses. Então, eu não ouvi os demais candidatos, eu fiz questão de aguardar o anterior que me antecedeu, mas ele representa, na minha opinião, a oligarquia, representa tudo que nós questionamos. Ou seja, esse negócio de falar, porque o Suplicy está lá, porque o outro está lá, não, é a mesma coisa, não vai ser diferente. A diferença é que o Suplicy está mais no centrismo. O centrismo é aquele cara que fica na direita para a esquerda e não sabe o que faz. A questão do que está aqui, não, é a direita mesmo. É a direita mesmo, representa a direita no Estado de São Paulo, e o governo Dilma, nesse centrismo também, faz alianças diversas, inclusive com o Maluf, que foi recentemente anulado como candidato, aliás, demorou, essa morosidade judiciária é absurda, que é uma outra questão importante, que poderia ser debatido com mais tempo, tem toda uma estrutura e uma ideia sobre isso, mas de qualquer forma é isso, ou seja, nós, do Partido da Causa Operária, sobrevivemos enquanto partido da militância, da venda de jornais, a R$5 cada um,
Nós não temos propaganda nos jornais, nós vemos de eventos como Getúlio Vargas, entendemos que Getúlio Vargas foi um golpe que ia se dar em 54, foi adiado por 10 anos, isso é história, todo mundo sabe, mas esconde um pouquinho, esconde essas questões todas, e ele, como era parte de uma burguesia nacional que não queria ceder ao imperialismo, os países hoje, o chamado G8, na época tinha um pouco de diferença, mas é praticamente os mesmos, e aí essa burguesia se revoltando, deu no que deu, porque Jango e nem Getúlio Vargas, a gente sabe que não era nenhum operário de ponta de coisa, e nem defendia, porque a questão não é só ser operário. Né? O antecessor, quem fez a obra com Marx, era um filho de industrial. Não tem nenhum sectarismo na questão do PCO com relação à questão pessoal. A questão é a opção de classe que se faz. Portanto, se um candidato vem procurar o PCO e ele tem um pequeno negócio, alguma coisa do tipo, o PCO jamais vai fechar as portas. Por quê? Porque tem um programa de partido. A sua opção é essa, é por uma classe, e a classe oprimida, então é muito bem recebido num partido, seja qual for a sua formação, seja qual for a sua origem, seja de família burguesa, menos burguesa, etc. Porque muita gente, inclusive, para fechar, confunde, né? Ah, eu sou burguesa, que nem o Rui uma vez contestou uma repórter. Não, a senhora não é burguesa. A senhora é no máximo, pequeno burguesa, ou defende os pensamentos pequenos burgueses que são confusos e levam ao suicídio. Na Unifesp já teve 2, por exemplo. E a burguesia é aquela que detém os módulos da produção capitalista. O resto esquece, é uma classe média confusa, que tem raiva da direita, porque tem muito dinheiro e não herdou e não vai roubar para poder chegar lá, isso dito por um velho Matarazzo, lá nos Matarazzo que eu trabalhei lá. E do outro lado, morre de medo, a pequena burguesia, de se proletarizar. Então é confusa e por isso que leva a depressões, a uma série de questões que os consultórios médicos estão bem recheados dessa pequena burguesia que não tem, quer ter, não morre de medo, mas ao mesmo tempo é muito confuso e não sabe o que está fazendo no planeta. Saber o que está fazendo no planeta é determinante, é delicioso, e na minha idade eu defendo o socialismo, defendo o comunismo, e a luta na Unifesp, daquela congregação, que é um apanhado de professores que fizeram já um absurdo com relação à alocação de 15 milhões do Colégio Torricelli, que era provisório, e agora querem comprar. E pode ter certeza que eles vão conseguir votar na congregação, onde há uma minoria de estudantes, é 70, 15, 15, é um sistema antidemocrático nas universidades, e vai comprar um colégio, sendo que tem um de 60 milhões sendo construído lá na periferia de Guarulhos, que eles são contrários. Leiam um dia, se puder, dossiê juvenal da Unifesp, vocês vão entender o que significa a cabeça de um professor desse que nós combatemos na Unifesp. Agradeço imensamente esse espaço. Gente, desculpa, peço o voto de vocês, claro. PCO, senador 290. Nós agradecemos ao candidato Juracy. Com a palavra, doutora Ivete Senise Ferreira. Nós aqui queremos também expressar os nossos agradecimentos, não só da OAB São Paulo, como das entidades organizadoras, e agradecer a presença do candidato, que nos deu aqui a oportunidade de conhecer o seu pensamento, o pensamento do seu partido, para fazer a avaliação necessária a uma escolha democrática e ponderada, não é, dos que se apresentam para o Senado Federal. Juracy Baiana Garcia, não é, atendeu ao nosso convite. Nós agradecemos a presença, agradecemos a manifestação e agradecemos a assistência que aqui prestigiou esse evento, e solicitamos que continuem conosco aqui neste recinto, porque teremos ainda o encerramento da primeira etapa desse evento, da parte matutina, com a manifestação de mais um candidato, que será o candidato José Serra. Muito obrigado pela presença, ao candidato Juracy e a todos vocês. Obrigada. Muito bem, dando continuidade ao ciclo de exposições com os candidatos ao Senado para o Estado de São Paulo, o evento Compromisso com a Justiça, parceria entre as instituições OAB, APAMAGES e APMP. Ao meu lado, o candidato Juracy Baiana, do PCO. Candidato, obrigada pela presença. Candidato, se eleito, como o senhor trataria ou pretende tratar os assuntos relacionados ao Ministério Público, como orçamento e lista tríplice? Bom, primeiramente, né, o pessoal não tem a menor ilusão com relação a uma eleição de cartas marcadas. Mas vamos, hipoteticamente, se eleito,
A primeira medida vai ser a solicitação, o pedido de fim do Senado. Entendemos que é um instituto que não faz o menor sentido, toda a verba gasta com ele, o Congresso pode trabalhar com relação a isso. Avançando mais na questão da lista tríplice, né? Não só, no caso eu tenho minha experiência maior nas universidades, onde você utiliza a lista tríplice. Esta lista tríplice, na verdade, é um mascaramento de uma falsa democracia. Não existe democracia com lista tríplice. Os advogados têm todo o direito de se candidatar, que já há limitações para se candidatar, como há para a reitoria e diretoria acadêmica, como também tem todo o direito de escolher aquele que melhor represente. Portanto, nós somos a favor do final e fim de lista tríplice e abertura total à participação dos advogados nos seus institutos, nas eleições, seja quais forem. E defendemos, inclusive, a eleição para todos os níveis do judiciário e com mandato revogável, inclusive. Com relação à parte de orçamento, na nossa opinião, assim como o oxigênio é na natureza determinante para o ser humano sobreviver em todas as espécies, né, vivas, inclusive plantas também, né, é determinante a questão econômica. Então nós entendemos em Marx que a questão econômica é um dos pontos determinantes para a sobrevivência de qualquer proposta da humanidade. Se queremos um judiciário independente, advogados independentes, institutos independentes, nós temos que fazer com que o controle de qualquer verba destinada da população seja controlada pelas entidades da classe e não por governos estaduais, municipais, que têm um certo controle em algumas instâncias, estaduais ou federais. Então nossa defesa é total liberdade de candidatura dos advogados nas suas eleições, seja no judiciário, no Ministério Público, em qualquer instituição, fim da lista tríplice e controle absoluto pelas entidades das verbas destinadas ao judiciário. Candidato, todos os candidatos estão sendo recebidos aqui na OAB São Paulo e têm o mesmo tempo para se expor. O que o senhor acha disso? Porque é bem diferente da questão de rádio e televisão. Bom, primeiramente, eu fiz questão de várias vezes parabenizar os organizadores deste evento. O PCO, como outros partidos também de esquerda, que nós temos algumas divergências, mas não na questão do direito, também são massacrados pela imprensa. O candidato Kassab, que me antecedeu, disse: os meus concorrentes Serra e Suplicy. Isso mostra claramente, ou eu sou uma figura que não existo, né? Eu sou um fantasma que é candidato ao Senado, ou tem algum equívoco. O equívoco é a construção da imprensa, onde elas valorizam somente 2, 3, 4 candidatos do sistema, que não muda nada, Kassab não muda a Serra, que não muda a Suplicy, ou coisa do tipo. E nessa questão, nós também entendemos que ou a imprensa e todo o sistema democrático, ela fica na mão de controle da maioria, como aqui, por exemplo, conseguiram, a maioria impôs debates com o mesmo espaço para todos os candidatos, independente se o PCO tem 30 mil reais para a campanha ou o Kassab 20 milhões, algo do tipo, com o Serra, e o Suplicy 15 milhões. Isso daí, no sistema que está hoje viciado, é determinante para a sobrevivência desses candidatos. Como dizia, se não me engano, Jânio Quadros, se eu tiver grana, não é isso, eu elejo um poste. Na minha opinião, é o que está acontecendo hoje no Brasil. Elege poste porque tem muito dinheiro para eleger poste. A custa de quais interesses? Essa conta vai ser sua, vai ser minha, vai ser da população. Obrigada, candidato.